Olá, boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui mais um dia. Neste dia maravilhoso, dia 28 de junho de 2019, sexta-feira. Caros telespectadores, temos o prazer de oferecer-lhe um novo episódio do nosso programa semanal, Encontro Histórico, ao vivo. Recebemos chamadas e intervenções nos números de telefone que aparecem na sua frente, na parte inferior da tela. Nosso programa, que se concentra na história Vamos agora receber os convidados do programa, professores de história nas escolas da cidade de São Borja. Professor Leandro. Oi, boa tarde. Professor Carlinhos. Boa tarde. Professor Matheus. Boa tarde. Nosso encontro hoje é estruturado sobre a chegada da família real, que aconteceu entre 1807 e 1808, e como isso antecipou a independência do Brasil. Nosso programa começa com este relatório sobre o assunto de hoje, período joanino, preparado e apresentado pelo jornalista João. Fala pessoal, estamos aqui em 1808. A população de Salvador assistiu embasbacada vários navios portugueses que chegavam no litoral e, para o espanto geral, desembarcaram duques, condes, marqueses e a fina flor da nobreza, inclusive o rei de Portugal. Mas que diabos o rei de Portugal estava fazendo aqui? No final de 1807, a família real portuguesa e a nobreza fugiram às pressas das invasões napoleônicas e desembarcaram no Brasil, estabelecendo a sede do Império Português no Rio de Janeiro. A cidade do Rio foi escolhida como a nova capital do Império, e a presença do rei aqui no Brasil vai mudar completamente a história e vai promover a independência do nosso território. Dom João já abriu os portos e permitiu o livre comércio entre as nações amigas e o Brasil, em especial com os muito amigos ingleses. Podemos considerar esse fato como o fim do pacto colonial. Afinal, se a gente pode comercializar com qualquer país, isso significa a nossa independência econômica. 2 anos depois, em 1810, Dom João assinou um tratado com a Inglaterra, que deu amplos privilégios para os ingleses para comercializar no nosso território. Fato esse que tirou a dependência que a gente tinha de Portugal e começou uma dependência cada vez maior do Brasil em relação ao Império Britânico. Tendo que governar o Império Português a partir daqui da colônia, Dom João ele começou a criar um aparelho de Estado. Ele criou ministérios, tribunais, cartórios, escolas, faculdades. Dom João foi responsável pela fundação do primeiro Banco do Brasil, também conhecido como Banco do Brasil. O rei ele melhorou a comunicação dentro do território brasileiro quando ele criou a imprensa oficial. E ele também se preocupou em criar meios de entretenimento para que a corte aqui no Brasil tivesse alguma coisa para fazer, tivesse alguma coisa para se divertir. Imaginem vocês, nobres europeus acostumados com uma metrópole europeia como Lisboa, tendo que viver numa cidade como Rio de Janeiro, quente igual um forno sem nada para fazer. Dom João criou parques, jardins, bibliotecas e trouxe até missões artísticas europeias como uma forma de distrair a corte por aqui. No entanto, com a queda de Napoleão em 1815, Dom João teve que fazer uma escolha: ficar por aqui ou voltar para Portugal. E não era nada mal ficar por aqui, bem longe dos conflitos e das intrigas das cortes europeias. Ficar tranquilo no seu jardim, no seu trono improvisado, só na tranquilidade, bem longe dos problemas que envolviam a Europa. Porém, as pressões da corte portuguesa só aumentavam. Dom João, ele queria permanecer por aqui, mas era necessário recolonizar a colônia Brasil para voltar a ser explorada como antes. E a presença de Dom João por aqui complicava tudo. E bem da verdade, o Brasil nem colônia mais era, porque Dom João em 1815 transformou o Brasil em reino, dificultando ainda mais a tal recolonização e facilitando a presença dele por aqui. Porém, a corte de Portugal jogou pesado. Em 1820, aconteceu a Revolução Liberal do Porto, em que nobres e burgueses se juntaram e limitaram o poder de Dom João, estabelecendo uma constituição. Entristecido e bastante irritado, o rei retorna para Portugal, mas ele vai deixar uma pequena vingancinha contra a corte que limitou seu poder em Portugal. Ele vai deixar por aqui o herdeiro da coroa, Dom Pedro. A presença de Dom Pedro aqui no Brasil vai deixar a corte portuguesa bem irritada, porque eles não vão conseguir o projeto de recolonizar o território.
E essa briga entre a coroa e a corte portuguesa ainda vai dar muito pano pra manga. Moçada, sobre este comunicado de imprensa. Vamos conversar com o professor Leandro, que abordará alguns dos detalhes sobre a chegada da família real, quando e como aconteceu e quais foram os motivos. Oi, boa tarde a todos. Aconteceu em janeiro de 1808. Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições os militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente, Dom Pedro, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, o Brasil. Contou neste empreendimento com a ajuda dos aliados ingleses. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram acessórios de pessoas, trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos. Após uma forte tempestade, alguns navios foram parar em Salvador e outras cidades do Rio de Janeiro. Intervalo comercial e voltamos em breve. Nova Pampers Pants. Fácil de pôr, fácil de tirar. Como usar Pampers Pants? Os desenhos ficam virados para frente e a fita adesiva para trás. Para vestir, é só colocar as mãos dentro da fralda, encaixar as perninhas do seu bebê e puxar para cima como uma calça. Assim, o ajuste ficará perfeito e seu bebê sequinho por até 12 horas. Também são fáceis de tirar, é só rasgar a lateral. Limpe o bebê, depois tire a fraldinha. Enrole, colhe a fita e pronto. Pampers, amor, sonhos e brincadeiras. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I think to myself, what a wonderful world. De volta, meus queridos espectadores, com nossos convidados. Recebemos um telefonema do Sr. George. Alô? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Luiz, da cidade de São Borja. Queria perguntar para o Dr. Matheus. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil se deu no ano de 1808, após a invasão
Oi, Jorge, boa tarde. Essa invasão foi causada porque a França não conseguiu derrotar a Inglaterra em uma disputa militar, fato pelo qual Napoleão proibiu que os países da Europa continental fizessem qualquer tipo de comércio com os ingleses. Para isso, criou um decreto que constituía o bloqueio continental. Dom João não teve outra alternativa senão fugir com sua família e a parte da corte para as terras brasileiras. Vieram um total de 15.000 pessoas em 29 de novembro de 1807. Após sua chegada ao Brasil, Dom João decretou que os portos brasileiros fossem abertos para o comércio com todas as nações com as quais mantinham relações cordiais, inclusive com a Inglaterra. Antes dessa decisão, o Brasil só mantinha o comércio com Portugal e suas colônias. A família real permaneceu por um mês na Bahia, fazendo melhoras na região, como a criação de escola cirúrgica, que mais tarde tornou-se Faculdade de Medicina do Estado, a criação da Junta do Comércio, virando a Associação Comercial, a criação do Passeio Público e a construção do Teatro São João, a melhor casa de espetáculos do país. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi instalada a sede do governo de Portugal, por mais de 13 anos. Com isso, o Rio de Janeiro cresceu muito e o Estado obteve novas estruturas. Compreendemos do esforço que a presença da família real no Rio de Janeiro traz muitos benefícios para o Estado e para o Brasil em geral. O professor Carlos pode resumir as conquistas e os benefícios mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Jorge. As principais benfeitorias foram o Banco do Brasil, a Academia Militar e da Marinha, a Empresa Régia, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, o Museu da Biblioteca Nacional, além de outros museus, bibliotecas, teatros e escolas. O Brasil até então era tido como colônia, mas em 18 de dezembro de 1815 passou o Reino Unido a Portugal e Algarve, tendo suas capitanias transformadas em províncias, como o falecimento de mãe de Dom João, a então rainha de Portugal. Este teve que assumir o trono do país, administrando o mesmo daqui do Brasil, enviando suas ordens através dos mensageiros. Mas em 1820 aconteceu uma revolta em Portugal e Dom João teve que retornar ao país, deixando seu filho Dom João I como príncipe regente do Brasil. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Professor Leandro, dias depois da chegada de Dom João VI, ordenou a abertura dos portos brasileiros, ao comércio com as nações amigas. Qual o significado da abertura dos portos brasileiros? A abertura dos portos das Nações Amigas foi um ato de decreto, divulgando por Dom João VI, em 28 de janeiro de 1808. Foi o primeiro decreto emitido pelo príncipe regente de Portugal, após a sua chegada no Brasil, juntamente com a família real portuguesa. Este decreto da Carta Régia abriu os portos do Brasil. As nações amigas de Portugal, desta forma,
possibilitou o livre comércio entre o Brasil e as nações amigas. Vale dizer que a principal nação amiga de Portugal é a que se beneficiou muito desse ato foi a Grã-Bretanha. De acordo com esse decreto, os produtos britânicos podiam entrar no Brasil com taxas alfandegárias, impostos de importação de 15% da incidência dos impostos sobre os produtos de outros países era 24%. Em 28 de janeiro de 2008, 6 dias após chegar ao Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos às Nações Amigas. O que esse ato representou? Principais consequências da abertura dos portos às Nações Amigas. O decreto continuou o Pacto Colonial, que até então só permitia o comércio entre a colônia Brasil e sua metrópole, Portugal. Portanto, possibilitou o fim do monopólio colonial. As vantagens dadas aos comerciantes britânicos no comércio com o Brasil fizeram aumentar a dependência do nosso país em relação à Grã-Bretanha. A entrada de produtos britânicos dificultou a abertura de indústrias brasileiras, pois estas teriam que concorrer com os produtos britânicos, que possuem vantagens alfandegárias, entre outras. Entrada no Brasil de diversos tipos de produtos britânicos, muitos deles sem relação com as necessidades dos consumidores brasileiros. Comercial, e voltamos em breve. Eu espero que ele seja o que ele quiser ser. Eu vou ser artista, professor de karatê, modelo, jogador de futebol, uma princesa. Quero que elas sejam pessoas de bem, que elas escolham a profissão, que elas tenham amor. Que eles fossem pessoas preocupadas com os outros. Ver os problemas e saber que podem ser resolvidos. Eu quero que ela seja feliz, ser humano realizado. Eu acho que eu vou ser biólogo. Ginasta, bailarina, super-herói. O Flash é rápido, né? Cozinheira. Porque o que ela quiser ser, eu vou estar do lado dela pra apoiar. Ela vai ser arrumadora de festa. Nossa, acho que eu nunca fiz essa pergunta pra mim. Eu vou... Não sei te falar. É difícil falar em palavras, né? O que eu vou ser quando ele crescer? Ela vai continuar sendo a minha mãe. Ela sempre vai ser nossa mãe. Porque ela cuida de mim desde bebê. Quando eu crescer vai ser o contrário, vou cuidar dela. Mesmo assim, se ela é velhinha, a gente vai ajudar ela. Eu vou botar ela pra dormir. Eu posso ajudar ela a ser a mulher Flash. Oh, meu Deus. Ou eu mandar tirar o telhado da casa dela e botar a minha casa em cima da dela, passando duplex. E ela vai continuar sendo a minha mãe pra sempre. Vamos amar do mesmo jeito, porque ela é especial. A mamãe sempre vai ser minha mamãe.
telespectadores, com nossos convidados. Mais um telefonema. Agora nós voltamos para o professor Igor, através do telefone, para nos contar sobre a revolução que ocorreu nesse período histórico, a Revolução Pernambucana. Alô, professor Igor. Alô, boa tarde a todos. A Revolução Pernambucana foi um movimento social, revolta, ocorrido em Pernambuco no ano de 1817. É considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Mas o que foi as causas dessa revolução? A causa dessa revolução foi insatisfação popular com a chegada e funcionamento da corte portuguesa no Brasil. Desde o ano de 1808, o questionamento maior era com relação da grande quantidade de portugueses nos cargos públicos. Insatisfação com impostos e tributos criados no Brasil por D. João V a partir da chegada da corte portuguesa no Brasil. Influência dos ideais iluministas, principalmente os que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista. Os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ecoavam em solo pernambucano, principalmente os maçons. Significativa crise econômica que abatia a região, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população pernambucana. A crise era provocada principalmente pelas quedas nas exportações de açúcar, principalmente produto da região. Fome e miséria que foram intensificadas com a seca que atingiu a região em 1816. Bom, então o movimento social pernambucano tinha como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Como foi a revolta? Ao saber da organização da revolta, o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os revoltosos resistiram e prenderam o governador após determinar a cidade do Recife, e revoltosos fundaram um governo provisório. Para conquistar o apoio popular, o governo provisório abaixou impostos, libertou presos políticos e aumentou o salário de militares. Os rebeldes enviaram emissários para outras províncias do Norte e Nordeste para derrubar o governo e ampliar a revolução. Porém, sem apoio popular significativo, esses movimentos não avançaram. Como foi a repressão do governo e fim da revolta? Preocupado com a possibilidade de ampliação da revolta para outras províncias, D. João organizou uma forte repressão militar contra os rebeldes de Pernambuco. As tropas oficiais cercaram Recife. Os embates duraram 75 dias, resultado na derrota dos revoltosos. Os líderes foram presos e condenados à morte. Obrigado, professor Igor, por sua participação. Dr. Matheus, o que foi a Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto foi um movimento político ocorrido em Portugal no ano de 1820, de caráter liberal e anti-absolutista. Ele foi importante, pois teve consequências tanto em Portugal quanto no Brasil. Foi organizado por políticos liberais e militares portugueses, tendo o Levante do Porto, 24 de agosto de 1820. Seu momento de início contou também com a participação de integrantes do clero. Do ponto de partida, porém, rapidamente ganhou força em Lisboa e chegou a outras cidades portuguesas. 28 de setembro de 1820, os governadores de Lisboa e Porto uniram forças e foi armada uma junta provisória para dar início à organização das eleições para formar as Cortes Constituintes, que teve a missão de formular a primeira Constituição de Portugal. Causas principais, Dr. Carlos. Queda nos lucros dos comerciantes portugueses, crise econômica em Portugal, ausência da corte em Portugal, que ficou na condição de protetora do Reino Unido, descontentamento dos militares portugueses com o controle de forças militares de Portugal pelo Reino Unido. Leandro, o que essa revolução alcançou de consequências para o Brasil?
o retorno em 1821 da corte para Portugal, porém Dom Pedro I ficou no Brasil como príncipe regente. No fim do governo absolutista, em Portugal é a instalação de um regime político constitucional com predominância política do poder legislativo. Os portugueses colocaram em prática o plano para recolonizar o Brasil, tentando fazer com que Dom Pedro I fosse para Portugal. A tentativa foi frustrada em 7 de setembro de 1822, quando ocorre a proclamação da independência do Brasil. De 1822 foi promulgado a Constituição Portuguesa, que acabou com o absolutismo e implantou em um regime baseado na monarquia constitucional. Ela foi de grande importância para a implantação da democracia em Portugal. Telespectadores e ouvintes, finalizamos nosso episódio de hoje. Muito obrigado pelo seu acompanhamento e sua participação. Agradeço aos convidados do programa e até um novo episódio na próxima semana do nosso programa Encontro Histórico.